Olá! Todo mundo pronto para começar a falar sobre regularização de edificações residenciais multifamiliares? Ou então, como todo mundo conhece, apartamentos. Isso mesmo. Hoje a live aqui da Telos é para falar sobre a regularização de edifícios que são de uso de apartamentos. Então, para começar a falar sobre esse assunto, eu queria resgatar alguns assuntos que já foram falados aqui nas lives da Telos. Nós temos dois tipos de regularizações, né? A do lote, do terreno, e a da edificação. Então, hoje aqui a gente vai focar em falar sobre a regularização das edificações. Aqueles prédios que são destinados a uso de apartamentos. Sejam apartamentos voltados para residência, então apartamentos residenciais, unifamiliares, ou então aqueles prédios, aquelas edificações que possuem salas comerciais, salas de serviço. Então, sobre isso que nós vamos falar hoje. A gente inicia sempre com uma pergunta, né? Como é que, às vezes, os clientes chegam aqui e relatam que quando adquiriram os seus apartamentos, eles não sabiam que não eram, né? Que o apartamento não era regularizado. Então, primeiramente, como identificar que o seu apartamento não está regularizado? Para que um apartamento esteja 100% regular, ele precisa ter a matrícula individual daquela unidade. Vou dar um exemplo. Digamos que eu more num prédio onde tenham 5 andares, 4 apartamentos por andar. Então, são 20 apartamentos. E eu moro lá no terceiro andar, no 302. Para este imóvel estar 100% regularizado, precisa ter um documento, uma matrícula do registro de imóveis da unidade 302, dizendo ali que eu, Franciele, sou proprietária daquele apartamento. Então, desta forma, junto com a certidão de habite da edificação, junto com o alvará de funcionamento do Corpo dos Bombeiros, essa edificação está 100% regularizada. Normalmente, essas documentações todas, elas ficam de posse ou do síndico ou da administradora ali da edificação. Franciele, no caso de não tem essa documentação, a edificação onde eu moro não é regularizada, como que faz para arrumar essa bagunça? Vamos lá. Como eu falei para vocês, a regularização, ela começa numa regularização na prefeitura para que a edificação tenha um certificado de habitabilidade, que é o habite, e ela termina lá no registro de imóveis quando a gente faz a averbação dessa edificação, né, destes apartamentos na matrícula mãe, e abre as matrículas filhas, que a gente chama, que são as matrículas das unidades, dos apartamentos. Para que isso aconteça, obviamente, o terreno ele tem que estar regularizado, tá? Então, aqui nesse exemplo que eu vou dar, nós vamos considerar que a edificação só é que precisa de regularização, que o terreno já está regularizado. Então, é feito um diagnóstico inicial, né? Um levantamento, onde a equipe técnica, né, as arquitetas, os arquitetos vão até a edificação para fazer esse diagnóstico, para fazer esse levantamento. Quando a gente não encontra projetos dessa edificação, a gente faz todo o levantamento das medidas, da localização das aberturas, da localização dos acessos, né, da escada, por exemplo, do elevador, se tem elevador. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração nessa etapa de diagnóstico. Quais são outras coisas que são importantíssimas na etapa do diagnóstico também que a gente leva em consideração? A estrutura da edificação, né? Se ela tem uma boa estrutura, se ela não tem nenhum problema ali estrutural. As questões de prevenção contra incêndio, como é que essa edificação está com relação às normativas de PPCI. Como é que essa edificação está com relação à água, né, da chuva, às calhas, a questão do tratamento de esgoto, a questão do armazenamento do lixo coletivo ali, né, se tem um local destinado ao lixo na edificação. Então, todas essas informações a gente observa na etapa do diagnóstico.
A equipe técnica fazendo esse diagnóstico, a gente vem para o escritório e aí é que a gente começa a preparar a documentação técnica para essa regularização. As edificações que são multifamiliares, ou de serviço, ou de comércio, elas precisam, além da aprovação da prefeitura e da vigilância sanitária, no caso aqui de Florianópolis, tem alguns outros municípios que a aprovação hidrossanitária ela acontece ou no órgão específico ou então dentro da própria prefeitura, tá? Isso varia um pouco, mas aqui em Florianópolis é a prefeitura e a vigilância. Além desses dois órgãos, a gente precisa regularizar a edificação no Corpo de Bombeiros. Por quê? Porque a edificação, ela precisa ter o alvará do Corpo de Bombeiros e também ela precisa ter o alvará de funcionamento, que ele é ali renovado anualmente para garantir que o sistema de proteção contra incêndio ele esteja funcionando, ele esteja preparado para qualquer imprevisto que der. Então são esses 3 órgãos inicialmente que nós precisamos passar para que a gente regularize a edificação: Prefeitura, Vigilância Sanitária e Corpo de Bombeiros. Franciele, existe mais algum órgão? É aquilo que eu sempre comento com vocês quando eu venho falar aqui com vocês sobre regularização de edificações. Em alguns casos, dependendo da localização dessa edificação, a gente vai precisar fazer uma aprovação na Floran, né? Obter um parecer da Floran ou então um parecer do IFAM. Porque aqui, por exemplo, próximo aqui da Telos, a gente tem a Lagoa da Conceição, que é uma área ali onde existe muita questão de patrimônio histórico, de proteção. Então, isso é caso a caso, vai depender muito da localização da edificação. Mas, via de regra, a gente precisa disso: Prefeitura, Vigilância Sanitária e Corpo de Bombeiros. Dentro destes órgãos, a regularização ela vai depender do tamanho da edificação, de quantas pessoas moram ou trabalham ou utilizam aquela edificação, e aí vão ter peculiaridades de cada caso. Encaminhamos nos 3 órgãos. Normalmente, a liberação acontece Corpo de Bombeiros, Vigilância Sanitária e, por último, a Prefeitura, porque a Prefeitura precisa garantir que estes 2 órgãos tenham aprovado também. Sempre há vistorias, então o Corpo de Bombeiros vai fazer vistorias no prédio. A Vigilância Sanitária vai fazer a vistoria também e a Prefeitura também para fins de emissão de certidão de habite-se. Então, encaminhamos a documentação técnica, esses órgãos revisaram, aprovaram, houve as vistorias. É nesse momento que a vigilância vai emitir o alvará hidrossanitário, o Corpo de Bombeiros, o de proteção contra incêndio, e a Prefeitura, com base nesses 2 documentos, também vai emitir a certidão de habite-se da edificação. Neste momento, nós finalizamos a regularização nestes órgãos. O que a gente precisa fazer? Levar essa documentação, esse habite-se, para o registro de imóveis, para que lá a gente também faça a regularização. E aí é nesse momento que muitas edificações aqui de Florianópolis estão. Porque, ok, o prédio tem habite-se, mas as unidades imobiliárias, elas não estão individualizadas. O que acontece? Vou utilizar um exemplo de alguns clientes que a gente tem aqui. O terreno do prédio tem matrícula. Então, a gente tem ali, digamos que a matrícula 1000 é a matrícula do terreno. E ali nós temos uma edificação com 10 apartamentos. Na matrícula do terreno, ela ainda está em nome da construtora que construiu o prédio. Mas hoje, todos os 10 moradores que moram ali não pertencem à construtora, não tem ligação nenhuma com a construtora. Eles apenas compraram dessa construtora. O que precisa ser feito? Precisa ser levado o projeto aprovado dessa edificação com a certidão de habite para o registro de imóveis. Precisa ser feito a elaboração, se não tiver ainda, da convenção de condomínio. Então, se não existe este condomínio de fato implantado, ele precisa ser implantado, né? Vai ter um CNPJ ali desse condomínio.
para que a gente consiga fazer as individualizações. Depois que esse condomínio ele é formado, e aí existe toda uma conversa que tem que ser feita entre os moradores, né? Aí a gente consegue fazer a individualização dessas matrículas. E a partir deste momento, cada apartamento vai ter a sua certidão, a sua matrícula, falando ali sobre a sua propriedade. Claro que a gente vai utilizar todos os documentos do processo de compra, de aquisição desse apartamento. Então, existe toda uma parte burocrática no registro de imóveis para ser feito, para que essa edificação esteja 100% regularizada. Vale salientar que quando a gente está elaborando um projeto sem ser de regularização, estamos iniciando um projeto novo, vamos construir um edifício de apartamentos. Existe um processo que é feito, que é a incorporação imobiliária. Esses apartamentos, essas salas comerciais, elas só podem ser comercializadas depois que a incorporação imobiliária está registrada. A incorporação imobiliária nada mais é do que isso, do que abrir estas matrículas individualmente, para que elas possam ser comercializadas. Então, quando isso não acontece, é nesses momentos que a gente precisa regularizar depois dessa forma, levando ao registro, instituindo o condomínio, fazendo as individualizações. Lembrando, né, a gente pode fazer isso para toda a edificação que tiver salas comerciais, né, salas para locação e também, principalmente ali para os apartamentos, para que cada um possa ser proprietário do seu pedaço privativo, né? Claro que também cada um vai ter direito ali a uma porção da área comum por ser uma edificação vertical multifamiliar. É de extrema importância salientar aqui que essas edificações residenciais, elas precisam, o habite da edificação, a gente tira uma vez só, né? Se ela não sofrer alterações na construção, né? Senão, cada vez que é feita uma alteração na construção, tem que ser aprovado um projeto para que seja retirado o habite dessa alteração. Mas levando em consideração que essa edificação não passou por alterações, a gente tira o habite uma vez só, né? O processo lá no registro de imóveis, ele é feito só quando houver uma transação imobiliária. Então, quando tu resolver vender o teu apartamento, vai ter que levar o registro de imóveis para registrar de novo. Mas no Corpo de Bombeiros, anualmente tem que ser feita, então, a renovação aí do alvará de funcionamento, garantindo que todos os equipamentos de proteção contra incêndio estejam funcionando. Então, se você mora num edifício de apartamentos, ou se você tem uma sala comercial num edifício, ou então loca, é importante estar atento a isso, porque nós temos muitos clientes aqui que às vezes não se atentam a isso, e aí quando vê, recebe notificação, multa, autuação do Corpo de Bombeiros em função da falta desse alvará de funcionamento. A regularização de uma edificação, ela funciona dessa forma. Lembrando que cada caso é um caso. Eu costumo sempre dizer aqui nas lives para vocês, regularização, seja a fundiária do lote, seja a edilícia, quando a gente está falando de casas, de prédios, não existe receita de bolo. Cada caso é um caso, tudo tem que ser analisado. O estado da edificação é de extrema importância. Tem algumas edificações que a gente já foi visitar para fins de verificar se era possível regularizar ou não. E a gente chegou à conclusão de que não era possível regularizar, porque tinha muito problema estrutural. Então, a gente tem aqui engenheiros que são parceiros da Telos, onde a gente chama para que eles possam avaliar a estrutura, verificar se tem o que fazer. Então, é importante que as nossas edificações, sejam elas unifamiliares de casas ou multifamiliares de apartamentos, elas estejam em dia com a manutenção. É muito importante se atentar a isso, né, as manutenções das edificações, para que a gente consiga manter elas sempre em bom estado de uso, de funcionamento, para que seja possível fazer qualquer intervenção, qualquer regularização, qualquer
reforma depois. Então já tivemos casos aqui na Telos onde não foi possível regularizar por causa de como se encontrava estruturalmente a edificação. Foi uma edificação unifamiliar, foi uma casa que infelizmente não tínhamos como emitir ali os laudos necessários para a emissão do habite, que é justamente a certidão que garante a habitabilidade daquele local. Recapitulando o que a gente falou desde o início, então, para quem chegou na metade da live, a regularização ela acontece nos órgãos responsáveis, prefeitura e vigilância sanitária, quando a gente está falando de habitações unifamiliares, que são casas. Quando a gente está falando de edificações multifamiliares ou de comércio e serviço, também no Corpo de Bombeiros, para garantir a proteção contra incêndio. E dependendo da localização dessas edificações, a gente precisa também passar pela Floran para um parecer ambiental e pelo IFAM para um parecer do patrimônio histórico, tá? Isso acontece bastante na região da Lagoa da Conceição, aqui em Florianópolis, por exemplo. Regularizamos nesses órgãos a questão da edificação. Ela tem a sua certidão de habite, que garante a habitabilidade. A gente inicia a parte de regularização no registro de imóveis para individualização das unidades, dos apartamentos, para que cada pessoa, o do 301 tenha uma matrícula, do 302 tem outra matrícula, do 313 e assim por diante. Isso é importante salientar também uma curiosidade. Nos prédios, a gente tem matrícula também das vagas de garagem, quando elas pertencem aos apartamentos. Então, isso também a gente consegue individualizar. Por exemplo, o 302 é dono da vaga de garagem número 13. Então, isso a gente também consegue lá no registro de imóveis regularizar, deixar certinho, deixar registrado, para que isso não vire aí um problema posterior. Porque a gente sempre fala aqui, né, sobre a questão de não empurrar os problemas com a barriga, não deixar para solucionar essas coisas e quando vê não dá tempo, acaba virando uma bola de neve e a gente não consegue resolver de uma forma tão facilitada. Então é isso que eu queria compartilhar com vocês hoje. Agradeço a presença de todos vocês. Todas as quartas-feiras, às 13 horas, a gente está aqui trazendo assuntos que são pertinentes à nossa rotina aqui na Telos, à rotina dos nossos clientes. Então, mais uma vez, queria agradecer vocês e queria dizer, se vocês tiverem alguma dúvida, podem mandar para nós. Se vocês tiverem sugestão de assuntos, normalmente a gente traz para as lives os assuntos que aparecem para nós no dia a dia, conversando com os clientes, ou dependendo das notícias que acontecem aqui próximo de nós. Mas vocês também podem sugerir assuntos. Então eu sei que tem muitos arquitetos, né, e arquitetas, colegas de profissão que nos acompanham. Se vocês tiverem alguma dúvida que a gente possa trazer para cá, para compartilhar, fiquem à vontade, podem nos enviar. A gente adora trazer os assuntos para cá e compartilhar com vocês. Então fiquem à vontade de nos mandar no direct, de comentar nos nossos posts das lives, serão sempre muito bem-vindos. Eu, mais uma vez, não peguei aqui o cronograma para saber qual é o assunto da live da semana que vem, mas a gente já tem no perfil aqui, eu vou compartilhar logo em seguidinha e conto com a presença de vocês na próxima quarta-feira aqui comigo. Já separem o cafezinho pós-almoço e do almoço venham direto para cá, que é sempre um prazer ter vocês aqui. Muito obrigada pela atenção de todos, uma excelente semana para nós e nos vemos na próxima quarta-feira.